Era uma coisa muito interessante. Né? Tanto é que é um jogador que já faz 6, 7 anos que pode jogar bola e ainda é considerado um dos melhores lateral do mundo. Um país que teve Júnior, que teve Newton Santos, de lateral esquerdo, grandes personalidades como lateral esquerdo, ele se mantém com 1,65 m de altura, certo? Em todas as Copas do Mundo, um jogador admirado no mundo inteiro, certo? Qualquer lugar do mundo foi. 2 perguntas agora. Você citou a altura do Roberto Carlos. No futebol de hoje, o Roberto Carlos conseguiria ser jogador? E outra pergunta aqui do Thiago, do Esporte Paulista. No cenário de hoje, daria para segurar o Roberto Carlos por 3 anos aí no União São João? Só complementar aqui, o Roberto Carlos estava vendo aqui, ele fez 6 gols pelo União. Entre infantil, juvenil e júnior. Juvenil, júnior e profissional. Certo? Sim, tá certo. Certo. Então, é o seguinte. Roberto Carlos, nos mundos de hoje, a gente tinha que, já com 17 anos, tinha que fazer um contrato com ele, com uma multa rescisória tremenda. Certo? Quanto ao tamanho, existe um fato curioso. A gente precisava vender o Roberto Carlos. Porque quem sustentava a equipe era o grupo Usina São João. E só saía dinheiro, a gente tinha que voltar o dinheiro para a usina. Certo? E eu andei com esse Roberto Carlos. O mundo. Chegava, falou para o Matheus, falava, Roberto Carlos é nome de cantor, porque você pede, eu compro o Birubiru do Bragantino e eu quero do Marília. Aí ia no São Paulo, Teleira, treinador, o Pimenta, presidente, Casal Del Reira, diretor de futebol, e Calef, diretor de futebol. Falou, fiz mais de 30 vezes lá. E tem um fato estranho aí. Aí, o Torcal era um rapaz baixinho, que foi o maior vendedor de jogador para a Espanha. Vendeu Rivaldo, Bebeto, Luizão, tudo, porque tinha um acesso lá com o Corinthians. E o Torcal ofereceu para o Real Madrid, o Roberto Carlos. E viajei para o Real Madrid. Na época estava de zagueiro, lá estava o Ricardo Rocha, quarto zagueiro do Real Madrid. O treinador é Benito Flor. Viu o tape, tá com esse cassete, aquela fita cassete grande, olhou, falou, não, muito tico. Tá bom, pequenininho. E eu precisava vender. Triste. Voltei para o escritório Torcal. Quando eu cheguei no escritório Torcal, estava chegando uma delegação do Atlético Mineiro, estava fazendo uma excursão pela Europa, controlada, então ia disputar um torneio em Logronho. Mas o Atlético mandou o time B, porque o Leão estava lá, estava classificado para o Conmebol. Naquela época o Leão brigou, quebrou o queixo e tal. Mandou o time B. E um destaque tinha o Gabinol e o Moacir, o volante. E ouvindo aquela confusão, os empresários não queriam pagar porque estava jogando time B, tal, e ia disputar o torneio em Logronho. Atlético Mineiro, Atlético de Bilbao, Nacional de Montevidéu e o Logronês. No Logronês jogava o Clebão, zagueiro, certo? Que depois veio para o Palmeiras, e o Silvio, centroavante, que é do Bragantino. Eu falei assim, vamos reforçar esse time aí. Eu ponho o Roberto Carlos nesse time. Muito pouca gente sabe disso no futebol brasileiro. Eu ponho o Roberto Carlos nesse time seu e ponho o Glauco. Era um meia esquerdo que eu tinha aqui. Muito bom jogador, de Ribeirão Preto, cabelinho encaracolado. Nominado, ficou muito tempo no União, jogou no Inter Porto Alegre, jogou no Santos. Mas você consegue pôr? Telefonei pro Beloto pôs os dois no avião, viajou com o time do São Paulo. São Paulo chega no aeroporto de Madrid pegar os dois, desce o São Paulo. O que está fazendo aqui? Fui pegar o Roberto Carlos, senhor. E ele estava indo para disputar aquele torneio lá, Terrezeira, em Cádiz. Eu peguei o trem, fui para Logronho. O Roberto Carlos fez 3 jogos pelo Atlético Mineiro. E o Glauco também. Nem é assim no vendeu. Até o dia que apareceu um telefonema às 7 horas da manhã para mim, totalmente improvável,
que era do Oliveira Júnior. Oliveira Júnior era plantão da Globo, da Rádio Globo, que era uma das Palmeiras ali, da meia-noite. O plantão Globo, você lembra do esporte? E o Oliveira ligou para mim, ele tinha trazido algum jogador, ele tinha uma sociedade, o menininho, o Eduardo, que é irmão do rapaz que trabalha na Bandeirante, que tinha os três que tentavam ganhar um jogador. Tinha trazido aquele Osias para mim. O Oliveira Júnior ligou para mim, 7 horas da manhã, falou, vendeu o Roberto? Eu falei, não. Pediu $1.200.000 para todo mundo. E não vendia. Jogando na seleção do Parreira. Você não vendeu ainda? Não. Eu posso dar uma pessoa que tem interesse? Pode. Às 10 horas eu estou aí. A gente recebeu no clube da usina. Clube de campo lá. Chega Oliveira Júnior e Brunoro. Brunoro é do basquete, do vôlei, pô. O que está fazendo aqui? Aí o Brunoro pediu muito silêncio, muito sigilo, que a gente pediu $1.200.000. Ele arrebentou com nós, falou. E o Roberto Carlos, o segundo jogador que eu quero comprar. O primeiro eu já comprei. Que eu paguei $500.000, que foi o Zinho do Flamengo, que tinha sido campeão carioca, pé esquerdo, pelo Flamengo. Agora você quer $1.200.000 de um menino que jogou no União São João? Mas tá pra seleção. Não teve. Acabou pagando $550.000, depois de muita briga. Mas tinha que vender. Precisava fazer o caixa. Certo? Só que tem que bater sigilo. Porque a Parmalat não tinha anunciado ainda. O Vaquino era presidente do Palmeiras, certo? Mas não tinha se anunciado ainda. Isso era novembro. E teve que manter sigilo até 20 de dezembro. Inclusive para o Roberto Carlos. O Roberto Carlos foi saber só em 20 de dezembro que tinha sido vendido do Palmeiras. Que eu levei em São Paulo, fiz o contrato dele e tal, direitinho. Certo? Ele e o pai dele. Então, é umas coisas diferentes que acontecem, certo? E era um problema. O Palmeiras há 7 anos sem título. O Tacito, o Chapinha, que era treinador na época, falei, nossa senhora, ele quis trocar de carro. Eu falei, não troca de carro, pelo amor de Deus. Falei, perde 2 jogos, os caras vão arrebentar você no meio. Tal. Aí o Chapinha deu uma enroscada, o Vanderlei tinha no Bragantino, levaram o Vanderlei, já viraram campeão, foi uma sequência de coisas, ganha, foi pro Inter de Itália, Internacional da Itália. 6 meses, maravilhoso. Arrebentou com tudo. Aí caiu. Aí, o que aconteceu? O Real Madrid foi atrás. O Real Madrid deu dinheiro, bastante, deu o Índio Zamorano, que é o Ivan Zamorano, chileno, deu o Zanetti, que até hoje é diretor do Inter de Milão, e mais 3 jogadores foram, e mais uma compensação de dinheiro para o Real Madrid levar o jogador. Levou. Daí eu vendi um jogador para o México, o Danilo Sacramento, que hoje é treinador do União São João. Fui entregar no México o jogador em Monterrey. Chego no Monterrey, quem é o treinador? Benito Flor. Falei, senhor Benito, pô, hein? Cara, você não quis o jogador, ia comprar por preço barato. Olha quanto o Real pagou no jogador agora. Errei também, mas você vê que a história é complicada, né?